Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá, vamos adquirir mais um pouquinho de conhecimento, vamos falar sobre os trabalhos da Umbanda, sobre os trabalhos de Umbanda, sobre os trabalhos na Umbanda. Vamos lá, ó. Os trabalhos espirituais de Umbanda processam-se de duas formas. Vamos lá. Primeira, nos centros, nos terreiros de Umbanda, né? Segundo, na natureza. Nos centros ou terreiros de Umbanda, né? Os trabalhos de assistência espiritual são comandados pelos guias espirituais, cabendo aos médiuns estarem em harmonia e equilíbrio para que as incorporações sejam plenas e não aconteçam perturbações ou interferências do baixo astral, de seres trevosos, né? Ou de quiumbas, né? Obsessores ou qualquer qualidade de espírito trevoso. Ao médio dirigente e seus auxiliares, compete fazer as firmezas indispensáveis para que a segurança da casa esteja ativada e os guias possam servir-se delas para trabalharem o lado espiritual dos médiuns e da assistência de forma imperceptível. Então, eles vão trabalhando e as pessoas não vão nem sentindo, às vezes, aquilo ali. Só um vidente, um clareaudiente, né? Ou se o guia incorporar, que eles vão saber o que está acontecendo ali, né? Se o guia contar. Certos cuidados são necessários porque sem pontos de segurança e de descargas, não é possível conter e recolher a hordas de espíritos desequilibrados que entram no centro, tanto acompanhando alguns médios que estão sendo atuados, como com a assistência, que chega com inúmeros problemas a serem resolvidos pela espiritualidade. Então, olha, tanto com os espíritos desequilibrados quanto os consulentes que vão lá, né? Então precisa, né, dessa segurança. Os guias precisam de lugar onde possa descarregar essas energias, tá? E aonde também energias possam ser geradas para fortalecer a casa também, tá? No centro, né, nos terreiros de Umbanda, os pontos de segurança e de descarga são muito importantes e são imprescindíveis ao bom andamento dos trabalhos. Muitos médios, por não saberem como criar pontos de segurança e de descargas, não os preparam antecipadamente e limitam-se a afirmar o altar e a tranqueira, deixando para os guias a feitura deles. É importante que os médios responsáveis pela condução dos trabalhos espirituais e pela segurança do terreiro, né, criem esses pontos bem antes do início dos trabalhos e deixe-os ativados para que assim que as pessoas começarem a entrar, suas sobrecargas negativas comecem a ser drenadas e puxadas para dentro daquela firmeza ali, né? Então, por isso que existem vários pontos firmados dentro de um terreiro de Umbanda, porque essas proteções vão puxando toda a negatividade, passa por um, puxa uma, passa por outro, sabe? Essas energias vão sendo drenadas, retiradas das pessoas, né? E o que fica é o mínimo, tá? Os pontos de firmeza de descarga são vórtices absorvedores de energias negativas, de obsessores, de sofredores e de vibrações negativas, e são portais multidimensionais que encaminham cada coisa para o seu lugar. Então essas firmezas, né, elas são aí portais que vão puxar e vão encaminhar essas energias para onde devem ser encaminhadas, tá? Portanto, você que vai no terreiro de Umbanda, tome cuidado. Cuidado, não vá mexendo nas coisas, porque aquilo ali está ali para o seu bem, para a sua proteção e a proteção de todos aqueles que estão ali. Não mexa em nenhuma firmeza. E você, médium, que trabalha na casa, você não está ali só para o trabalho, para chegar lá e trabalhar, né?
atendendo, né? Se você é um cambone, para cambonear, ou então para incorporar. Não. Nos momentos em que você tiver condição, ajude a tomar conta das firmezas do terreiro. Porque existem pessoas maldosas. Existem pessoas que às vezes não são nem maldosas, mas são curiosas e vão mexer em algo que não deve mexer. Existem pessoas que não têm noção de nada. Às vezes vai jogar um lixo dentro de uma firmeza. E aí, porque não sabia. Tem um assentamento, por exemplo, né? E aí não sabia que aquilo ali não coisa, vai lá e joga alguma coisa, algum lixo. E aí acaba atrapalhando a firmeza da casa. Então ajude a tomar conta da casa onde você trabalha. Precisa disso, é necessário, né? Porque uma pessoa sozinha não consegue fazer todo o trabalho, né? Então, o que é necessário? É necessário que médios que estejam na casa ajude a tomar conta. Se alguém entrou para um lugar, não vai deixar a pessoa lá dentro. Você não sabe o que a pessoa está fazendo. Gente, eu já vi pessoas irem no terreiro do outro para jogar lá uma demanda, para jogar um feitiço lá dentro do terreiro. Eu já vi isso acontecer e eu estava dentro do terreiro, né? A gente tinha ido fazer uma visita, depois daquela visita, né? O outro terreiro foi visitar o que a gente estava. E aí, a pessoa daquele outro terreiro foi lá para jogar uma feitiçaria. Vocês acreditam nisso? Quando fomos no outro terreiro, não teve nada disso. Mas a pessoa, quando foi lá retribuir a visita, foi para jogar um feitiço lá, né? Então, existe isso. Se não tem a vigilância, né? Às vezes, aí vocês ficam assim, mas os guias sabem de tudo e tal, mas e a sua parcela de contribuição no trabalho? Você pode evitar que algumas coisas possam acontecer. O guia espiritual, ele não vai fazer mágicas. Ele precisa dos trabalhadores, tanto do lado espiritual quanto do lado físico, para que o trabalho seja executado de uma forma correta. Vamos continuar, vamos lá. Os pontos de firmeza de descargas, né, são vórtices absorvedores de energias negativas, né? Como eu já disse aí. O ideal é ter 2 pontos, um diante do altar e outro na entrada do terreiro, mas do lado de dentro, pois do lado de fora, a tronqueira devidamente ativada dá contas da segurança e das descargas de sua alçada e responsabilidade. Então, olha, 2 pontos, né? Um de frente para o gongá, né? E o outro na entrada do terreiro. Mas do lado de dentro, né? Porque do lado de fora, né? A tronqueira devidamente ativada vai estar dando ali a condição para que as descargas, algumas descargas que são para ser descarregadas lá, vão ser puxadas, né? E outra na entrada ali do terreiro. Passe energético, magnético e espiritual. Transporte e desobsessão de espíritos desequilibrados. Anulação de trabalhos de magias negativas. Trabalhos de curas espirituais. Orientação e doutrinação, etc. São atividades corriqueiras para os médios de trabalhos espirituais. Até mesmo os frequentadores assíduos das sessões de trabalhos espirituais, só de olharem, já entendem tudo o que está sendo feito pelos guias incorporados e pelos médiuns auxiliadores. Para alguém que entra pela primeira vez em um centro de umbanda, a impressão de confusão ou até de bagunça assoma de imediato, né? Pois enquanto um guia espiritual está dando consulta ao consulente, outro está fazendo descarregos pesadíssimos, outro está dando passe, outro está cuidando de espíritos sofredores, etc. E tudo ao mesmo tempo.
O que você está vendo diante dos olhos está acontecendo muito mais coisa do lado espiritual. Você está vendo ali algo que parece para você bagunça, uma falação doida, por isso que é necessário os pontos cantados. Porque o ponto cantado ele vai ecoar com mais força e diminuir esse burburinho de todos os atendimentos, né? Que precisam, né, ter conversas, né? Então, o ponto cantado ele ajuda muito nesse processo para trazer uma harmonia energética. Mas, de olhar, as pessoas ficam meio perdidas. Mas não tem bagunça, não tem desordem. Tem aí, é muito trabalho e muito atendimento. Vamos lá. Como todos não estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, o visitante tem essa impressão de desordem. Mas é preciso o entendimento de que cada guia faz o que é preciso sem se incomodar ou ser incomodado por aquilo que o guia ao seu lado está fazendo, porque ele está focado naquilo ali. Todo ser humano tem dificuldade de se focar em algo, né? Mas o plano espiritual não existe isso não. Eles, quando estão naquele trabalho, naquele atendimento, eles estão focados ali. Por isso, a necessidade dos médios daquela casa, dos cambones, né? Quando estão sem trabalhar ali, né? Na corrente lá, naquele momento, né? Vão estar olhando e orientando, né? Para ver o que está acontecendo do lado de fora. Porque aquele guia espiritual que está ali atendendo, se é do chefe da casa, ele está ali atendendo alguém, fazendo um descarrego pesado. Como que ele vai saber que alguém entrou lá para dentro, lá, sendo que ele está focado ali? Ah, mas vai vir um outro espírito e vai falar para ele, vai, aí ele tem que parar o que ele está fazendo para poder ir lá para tirar a pessoa, sendo que tem um trabalhador encarnado ali que possa fazer isso? Né? Cada um com o seu papel, né? Com a sua parte de trabalho. Porque se assim fosse, se não precisasse dos encarnados, né? Os guias espirituais não precisassem de todos nós, usava só quem fosse incorporar e acabou. Mas não, existem outros trabalhos para serem realizados. E é por isso que você trabalha nessa casa, para auxiliar. E quando chegar o seu momento, você vai desenvolver sua mediunidade. Tudo a seu tempo, vai entrar outra pessoa que vai ajudar em outra situação. Então, contribua com o de melhor que tiver dentro de você e faça a sua parte, tá? Quando um está no meio do trabalho por uma pessoa, outro está começando a trabalhar por outra pessoa e outro está encerrando o seu atendimento a outra pessoa e assim lá vai, pega um, vai outro e vamos que vamos. Portanto, ao leigo ou ao principiante, é importante centrar sua observação em um único guia para começar a entender como é um trabalho espiritual dentro de um terreiro de Umbanda. Agora vamos falar do trabalho na natureza, que a gente falou dentro aí, né, desse primeiro que foi dentro dos terreiros de Umbanda, né? Dentro dos terreiros. Agora nós vamos falar na natureza, tá? Na natureza, os médiuns umbandistas são orientados a realizar certos trabalhos na natureza e em campos ou locais específicos. Por quê? Em se tratando de magia, nem sempre é possível realizá-la dentro do terreiro de Umbanda. Vamos lá. Várias necessidades exigem a ida à natureza. Vamos ver quais. A primeira. Firmeza de guias e orixás exigem que sejam oferendados e firmados primeiro em seus pontos de forças na natureza. Segundo, descargas ou despachos de forças negativas têm que ser feitas nos campos de onde vieram. Então, se foi uma magia, né, negra, uma feitiçaria pesada, que foi feita dentro do cemitério, tem que ser descarregada lá dentro. Não pode ser descarregada fora de lá, né? Então, cada qual no seu respectivo lugar, tá? Isso aí foi só um exemplo. Descarregos elementais exigem a presença da pessoa na natureza e no ponto de força onde são abundantes. Por quê? Os seres naturais que a gente falou num vídeo aí passado nosso. Esses seres naturais vão auxiliar, né? Ali. Alguns elementais vão estar auxiliando. Um elemental do fogo, da água, né? Dos vegetais. Vai estar auxiliando nesse descarrego na natureza, porque ali tem um grande
poder energético, a dimensão natural trabalhando junto com a dimensão espiritual, né? Que é a nossa, a humana. Oferendas propiciatórias devem ser feitas na natureza, né? Oferendas de pedidos de ajuda, tá? Oferendas de agradecimento devem ser feitas nos pontos de forças das entidades invocadas. Se é um caboclo, vai fazer uma oferenda, um caboclo de Oxóssi, vai fazer uma oferenda na mata. Se é um caboclo de Iemanjá, uma cabocla de Iemanjá, vai fazer na praia, e assim respectivamente, tá? Os principais pontos são beira-mar, cachoeiras, rios, lagos, bosques, matas, pedreiras, montanhas, caminhos, encruzilhadas, cemitérios e porteiras. Geralmente, são os guias espirituais que determinam onde, como, o que e por que trabalhar na natureza. É eles que indicam. Então, não vá fazer porque você quis. Se tiver de ser feito, eles vão falar. Agora, se você já é um médium e sabe que de quando em quando você precisa ir na natureza para poder realizar as oferendas, porque já é um pedido do seu guia espiritual, aí é outra coisa, tá bom? Não há nada de errado em realizar trabalhos na natureza. E se feitos corretamente, são muito bons. Entrar e sair da natureza exige procedimentos corretos e indispensáveis a um bom trabalho de magia espiritual religiosa. Então você tem também saber entrar e saber sair. Existe ritual para isso. Por isso que você não pode cismar, eu vou na mata hoje e vou fazer uma oferenda. Não é assim. Você vai estar indo do lado material e não vai estar fazendo nada de divino ali. Você tem que seguir certos rituais de pedidos de licença. Você tem que saber entrar e você tem que saber sair de um ponto de força. Aqui no canal tem uma playlist falando sobre oferendas, né? E lá eu falo muito sobre isso também, tá? O que importa saber é que há casos que devem ser trabalhados espiritualmente no terreiro de Umbanda. E há casos que só devem ser trabalhados magística ou religiosamente na natureza, tá? Trabalhos magísticos são os realizados por meio de oferendas, né? Então, existem aqueles que a necessidade tem que ser somente na natureza. Trabalhos religiosos são aqueles em que os médios abrem uma gira completa nos pontos de forças e seus guias trabalham nos campos dos orixás na natureza. Então, são os trabalhos religiosos. Trabalhos magísticos são as oferendas. Os trabalhos onde vai abrir uma gira, aí são os trabalhos religiosamente, aí são religiosos, tá? São feitos na natureza. Então, é isso, gente. Olha, e quando vai se desfazer alguma magia negra, alguma feitiçaria, o melhor que seja feito num ponto de força na natureza, de onde eles vieram, né? Todo o mal veio. Por quê? Se desfeito dentro do terreiro, isso pode ricochetear e acabar afetando a corrente de trabalho da casa, tanto no físico quanto no espiritual. Então é por isso que tem que se ter muito cuidado. Você que começou a trabalhar agora, né, na Umbanda, acabou de abrir o seu terreiro, entenda, existem algumas questões que tem sempre que procurar o seu guia espiritual para saber se pode ser feito dentro do terreiro ou se tem que ser feito num ponto de força da natureza. Porque nem todo descarrego pode ser feito dentro do terreiro, tá? Mas também nem todo descarrego precisa ser feito na natureza. Então, que a gente haja com consciência. E sempre que for a um ponto de força, entre com respeito. Saia com mais respeito ainda. Se levou algum utensílio material que polua, usou, acabou de usar, retire. Leve seu lixo e jogue no lixo. A natureza não é nenhum lixão. Natureza deve ser respeitada. Então leve seu lixo de volta com você e jogue num lixo apropriado, tá certo?
Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.